Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de videocast sobre gerenciamento de crise. Eu sou Roberta Leonhard, head da área de meio ambiente aqui do Machado Meyer. Também faço parte de dois grupos multidisciplinares muito importantes do escritório, o grupo de gerenciamento de crise e o grupo de ESG. Estamos aqui com a minha sócia Caroline Marque, a head da área de trabalhista do Machado Meyer, e também com a associada sênior Isabela Guerreiro, da nossa área de contencioso e também membro do nosso grupo de gerenciamento de crise. Mas a nossa convidada especial hoje, sem dúvida nenhuma, é Flávia Piovesan. Flávia, seja muito bem-vinda. Flávia é professora doutora da PUC São Paulo, procuradora do Estado, foi vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, Organização dos Estados Americanos, e atualmente ela é coordenadora científica do CNJ. Mas mais importante, Flávia é mãe de Sofia e minha amiga. Flávia, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada, Rob. Queria dar um bom dia a todas e todos, dizer que eu me sinto muito feliz em estar aqui com mulheres destacadas, com mulheres inspiradoras. Rob, minha amiga querida, mãe da Luísa, Carol, Isa, muito feliz em poder estar aqui e aplaudo a iniciativa do escritório com essas novas agendas e horizontes dialógicos. Eu esqueci de falar aqui na introdução, mas hoje o nosso tema é Direitos Humanos e Empresas, e a gente não poderia ter alguém mais especial e mais gabaritada do que a professora Flávia. Então, acho que é nosso primeiro tema. Eu passo a palavra para a Carol, que vai trazer aqui um pouquinho das inquietações com relação à área de expertise. Flávia, a gente tem conversado muito com as empresas e a questão tanto de ESG, mas também sobre devida diligência europeia. A gente ainda, depois vamos falar mais para frente também de eventuais projetos que a gente vai ter aqui no Brasil e que estão sendo discutidos, mas vem muito para nós uma inquietação das empresas com relação ao papel delas nas questões de direitos humanos, não só na parte trabalhista, mas o impacto na sociedade, nas comunidades que a cercam, nos locais onde atuam, e as suas responsabilizações, né? Acho que a partir do momento também que a gente não tem uma lei não temos uma positivação muito forte sobre o tema, a gente acaba tendo muita interpretação de órgãos e tudo mais, né? Um tema que causa aqui bastante discussão seria como que a gente acaba fazendo a inclusão, né, de comunidades vulneráveis dentro do ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala sobre indígenas, a gente sabe que existe realmente também dentro dos indígenas um clamor de contratação para inserção social, aquelas que são as comunidades integradas, né? Também quando a gente fala de outras vulnerabilidades, como deficientes, mulheres, como que as empresas conseguem trazer isso para dentro do seu ambiente de negócios e, ao mesmo tempo, também se protegerem com eventuais responsabilizações, que são sempre as colocações da empresa com relação ao ambiente social também que a gente vive aqui no Brasil. Carol, excelente questão. Eu teria 3 reações a essa questão. A primeira delas, para nós que lidamos com direitos humanos há décadas, esse é um novo tema, empresa de direitos humanos, é um tema novo. Por quê? Por que é um tema emergente na agenda contemporânea de direitos humanos? Porque a racionalidade de quem trabalha com direitos humanos, o padrão de conflito tradicional era Estado versus vítima. E agora nós temos atores privados, não estatais, cada vez mais empoderados. Eu sempre fico bastante impactada quando leio que hoje, das 100 maiores economias mundiais, 69 são transnacionais e 31 são estados. De modo que há empresas, eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, o faturamento, estudos apontam ali que o faturamento da Walmart corresponde ao PIB da Austrália. Ou o faturamento da Royal Dutch Shell supera o PIB da Rússia. Ou ainda que a Uber possui um lucro anual que supera o PIB do Uruguai, a Amazon tem um lucro que supera o PIB da Austrália, ou seja, nós estamos falando de atores empoderados. Muitas vezes, eu diria, a lucratividade, ou seja, a empresa acaba tendo
uma riqueza maior ao PIB de muitos estados. Então, esse é o primeiro ponto, e é por isso que hoje esse é um ponto sensível, é uma agenda contemporânea. Segundo, você diz, bom, nós temos poucos guidelines precisos, ou seja, o legal framework, a legislação ainda está sendo maturada. De fato, sim, nós não temos ainda um tratado jurídico vinculante sobre esse tema. Inclusive, todo ano, todo outubro, em Genebra, uma grande conferência na ONU, step by step, na linha de avançar. O que nós temos? O secretário-geral da ONU, décadas atrás, solicitou ao professor, tive a honra de conhecê-lo na Harvard, na Kennedy School, professor John Ruggie, que não está mais conosco, ele foi o encarregado para avançar esse tema na ONU com uma perspectiva global. E ele, então, por 6 anos, concluiu que o processo foi tão importante quanto o resultado, e a obra, o legado dele, tanto é que são chamados Ruggie Principles, ou UN Guiding Principles on Business and Human Rights, são 31 princípios, e esses 31 princípios são soft law, ou seja, são guias, vetores, diretrizes, não tem peso jurídico vinculante, mas qual é a estrutura? Se são enfocados 3 atores, empresas, Estado e vítimas. E a cada 3 atores, a cada um dos atores, se atribui uma responsabilidade, de modo que o Estado tem a responsabilidade de proteger direitos humanos, adotando todas as medidas para evitar que atores não estatais violem direitos. As empresas têm o dever de respeitar, e aí nós vamos falar da devida diligência corporativa, ou seja, identificar impactos, riscos na sua atividade empresarial e mitigá-los. E promover também ações, não é, de diversidade, etc. E as vítimas têm ao seu lado o verbo remediar, as vítimas devem ter remédios efetivos no caso de violações. Então, esses são os UN Guiding Principles on Business and Human Rights de 2011. São 31 princípios. E se nós formos aqui fazendo uma pesquisa para a nossa conversa de hoje, se nós formos avaliar a ótica comparada, o que nós temos? Diretrizes da OCDE, mas vocacionadas a empresas multinacionais. Há uma diretiva muito recente, de 2024, a número 1760 da União Europeia. Temos a Alemanha com uma legislação de 2021, Suíça com uma legislação de 2021, a França de 2017, ou seja, muito na linha de identificar riscos. E eu termino aqui com a minha terceira reflexão, ou seja, estamos num campo de experimentalismo, temos os Guiding Principles, o mapa mundial é esse, temos o PL, que podemos trazer mais adiante algumas reflexões de 2022, sobre a diversidade. Qual é a minha avaliação? Eu tenho a convicção, no campo até decisório, os grandes líderes mundiais, eu citaria Angela Merkel, Obama e outros, atestam o decision-making process, o processo decisório. Se você tem uma diversidade de perspectivas, trajetórias, isso significa um processo decisório melhor, mais adequado, mais exitoso. Todos ganhamos com a diversidade, não é só aqueles que são incluídos, mas todos nos tornamos profissionais melhor. Então, esse é o ponto que eu deixaria, e eu creio que há de se investir nesta área, sim, com essa perspectiva de inclusão da diversidade, seja de gênero, geracional, étnica, dentre outras. Flávia, e aí, com relação a esse tema, quando a gente fala de todos esses frameworks e dessa área de experimentação, semana passada você esteve lá no TST junto com o CNJ para tratar sobre esses temas de direitos humanos dentro das empresas e os seus impactos trabalhistas. O que foi discutido? Quais são as perspectivas que a gente tem para o futuro com relação a esse tema e o que as autoridades estão pensando em como agir e atuar sobre esse tema? De fato, a semana passada houve essa agenda, foi uma agenda muito robusta no TST, um evento em parceria com o CNJ e com o US Department of State. O tema era empresa de direitos humanos e a rastreabilidade nas empresas, na sua cadeia produtiva, no elo de cada fase no que se refere a violações. E o nosso enfoque, a minha participação, foi justamente trazendo as diretrizes internacionais do tema. Houve o debate sobre o PL também e sobre a agenda do trabalho decente.
o TST tem como foco a agenda do trabalho decente. Então, foi um evento que congregou mais de 60 juízes presencialmente, outros tantos online. E o que é o direito ao trabalho decente de acordo com a OIT? Aquele que respeita a integridade física, psíquica e mental do trabalhador, e a agenda congrega 4 vértices: o combate ao trabalho infantil, o combate ao trabalho escravo. Eu, inclusive, fui presidente por 1 ano e 8 meses da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo aqui no Brasil. Combate à discriminação, sobretudo pautado em gênero, e ainda espaços para negociação coletiva. Então, o fato é, exemplo, se nós temos no mercado 2 canetas similares, esta aqui, vamos imaginar, custa R$1 e a outra igualzinha custa 25 centavos, mas embute na sua cadeia produtiva trabalho infantil, trabalho escravo, discriminação. Portanto, esse é o ponto de que maneira o Poder Judiciário brasileiro pode e deve assegurar o direito ao trabalho recente e tratar de enfrentar o tema da devida diligência corporativa. Inclusive, no CNJ, a proposta é avançar com um grupo de trabalho envolvendo até uma eventual resolução como norte. O Poder Judiciário, aliás, o CNJ é um grande laboratório de política judiciária. Nós temos 18 mil juízes no Brasil todo. E a ideia é, por meio de resoluções e recomendações, apontar caminhos, diretrizes para os juízes e juízas. Mas é um tema desafiador, com muitas perguntas ainda. Tenho certeza, Flávia. Obrigada. Flávia, eu vou fazer um gancho aqui. Você falou bastante na sua primeira intervenção sobre diversidade, né? E aqui no escritório a gente tem alguns pilares, e um dos pilares muito importante é o respeito à diversidade. A gente tem até grupos formados de afinidade muito específicos para alguns temas. Então, por exemplo, a gente tem o IDEAFRO, a gente tem o Igualdade para pessoas LGBTQIA+, a gente tem também o grupo Elas Conectas. E aqui eu faço um convite aos nossos ouvintes para que também ouçam, né, e vejam os videocasts relacionados à nossa série de videocasts sobre mulheres numa posição de liderança dentro das empresas, né? Então, a gente chamou diversas diretoras jurídicas ou VPs jurídicas por um bate-papo muito, muito agradável. Então, faço aqui essa propaganda. E aqui no escritório, com certeza, as nossas políticas de diversidade vão continuar. Acho que não tem retrocesso, não tem espaço para retrocesso aqui no escritório. Inclusive, a Isa, né, foi minha mentoranda aqui no nosso programa de mentoria de mulheres. Então, a gente tem, assim, advogadas sêniores brilhantes que fazem uma interação muito bacana com as sócias. A gente também aprende muito nesse momento de mentoria. Então, acho que esse aqui é um assunto que você trouxe que é muito atual e acho que a gente tem que realmente continuar investindo nessas pautas. Com relação aqui, voltando aí ao nosso tema de direitos humanos em empresas, um assunto que a gente lida bastante aqui no escritório e que ainda também temos muito a avançar como a legislação, como melhores práticas, são problemas relacionados a deslocamento forçado de comunidades. Né? Então, assim, por exemplo, no caso de um acidente ou no caso de uma instalação de um empreendimento que vá, por exemplo, fazer um enchimento de reservatório e vai atingir uma comunidade específica, e essas comunidades precisam, né, se deslocar de um lugar para outro. Como você enxerga, né, assim, a proteção dos direitos humanos, pensando também de novo, né, nessas pessoas vulneráveis, então as pessoas idosas, mulheres, crianças, pessoas com deficiência, nesse processo? A gente sabe também que o deslocamento de comunidades não está só relacionado a questões das empresas. Então, por exemplo, mudanças climáticas, né, eventos extremos também causam esses problemas, mas aqui hoje o nosso foco é como que as empresas precisam ter esse olhar diferenciado nesses casos que causam, né, uma ruptura, enfim, um problema bastante grande assim, na vida daquelas pessoas. Rob, eu acho que esse é um grande tema, um tema desafiador, e aí eu volto ao conceito de devida diligência. Por que eu volto ao conceito de devida diligência? Porque eu creio que este conceito nos oferece uma ferramenta, um instrumental potente para as empresas para identificar, prevenir, mitigar riscos, impactos associados à violação de direitos humanos. Por que eu digo isso? Como hoje eu tenho estudado muito, até acabo de lançar um livro sobre direitos humanos e novas tecnologias, internet, inteligência artificial e neurotecnologia, e tenho estudado muito também, já produzi trabalho sobre a questão da emergência climática.
Hoje o tema central é risco. É identificação, mensuração e avaliação de risco. Exemplo, se você tomar a legislação recentemente aprovada pela União Europeia no campo da AI, inteligência artificial, é toda pautada em risco. Se você tomar todo o debate hoje e você é a referência maior sobre a questão da emergência climática, o tema também é avaliação de risco. Se você vai ao tema das empresas e responsabilidade corporativa devido à diligência, o tema é risco, risco, impacto. Ou seja, qual que é a ótica? É muito melhor prevenir que remediar. Essa é a lógica que une, se você avaliar bem a emergência climática com as novas tecnologias. Eu acho que o tema é esse. Então, o que eu penso fundamental? Realizar a avaliação de impacto prévia, ou seja, risco de deslocamento, quais são as medidas preventivas, avaliação de impacto socioambiental, é algo que tem crescido muito. Eu lembro, como procuradora, de eu ter participado de algumas reuniões há décadas atrás sobre EIA-RIMA, relatórios, isso lá atrás, em ações civis públicas contra ali, duplicação de estradas, lá atrás. E o fato que hoje isso é uma constante, eu acho que é um grande tema para a agenda contemporânea de direitos humanos, o tema da identificação, mensuração, tipologia de compreensão de riscos. Segundo, as comunidades, aí eu volto ao sistema interamericano, na minha bagagem, a minha mala carrega experiências diversas, é muito importante ter escuta ativa. Portanto, Convenção 69 da OIT, consulta livre, prévia e informada das comunidades afetadas. E isso está até na nossa Constituição de 88, que a época foi visionária, quando traz a perspectiva indígena, lá está também o direito à consulta livre, prévia e informada. Criar planos de contingência também e gestão de risco, portanto, mas sempre com victim-centric approach, algo que a gente aprende muito no sistema interamericano, ou seja, a centralidade das vítimas, ouvir as vítimas, a sua participação, isso é fundamental, para construir saídas dialogadas. Eu creio que aí é muito importante a frase do John Ruggie: o processo é tão importante quanto o resultado. Então, eu creio que esse é o ponto, acho que é mitigar, identificar, prevenir, mitigar risco e ter o componente democrático das consultas livres, prévias e informadas, com direito à informação. Porque não há aí no campo do direito ambiental, até a jurisprudência da Corte Europeia, o quanto o direito à informação, a transparência é fundamental, porque o direito à informação ela é capaz de mitigar muito o risco. Ou seja, early warning, aquele alerta temprano. Não é? E o FPIC atualmente é um hot topic, né? Um tema Exato. Bastante quente, a gente vem discutindo muito, tem decisões judiciais bastante atuais, né, que trazem aqui um norte também para os nossos clientes, para os empreendedores. Exato, eu acho Perfeito. que é isso, o direito à informação, transparência e o tema do early warning, ou seja, na avaliação de risco, se algo vai acontecer, avisa, porque as pessoas aí, quando há eventos extremos, e cada vez mais o mundo nos oferece eventos extremos. Então, acho que nós estamos ali com esse desafio de cada qual se reinventar, porque o mundo está muito desafiador com o tema da emergência climática, eventos extremos. É impactante perceber. O próprio Brasil, você vai para a região da Amazônia, seca nos rios. Você vai para a região do Sul, nós acordamos ano passado com as enchentes. Então, um pedaço do Brasil inundado, outro pedaço do Brasil, isso para ficar aqui no nosso Brasil. E nós sabemos, e aí também eu quero fazer menção a 2 trabalhos da Comissão Interamericana, uma resolução que nós adotamos no final de dia 31 de dezembro de 2021, sobre emergência climática e deveres estatais, e um informe sobre empresa de direitos humanos que nós lançamos em 2019, eu estava sessionando em Quito, no Equador, sobre justamente empresa de direitos humanos com esses enfoques diferenciados. Porque nós sabemos que a emergência climática, sabemos que esses impactos, eles têm que ter essa dimensão dos enfoques diferenciados. As mulheres sofrem mais, os povos indígenas sofrem mais, povos afrodescendentes, as crianças, as pessoas idosas. Então, ter medidas especiais de proteção
desses grupos em situação de vulnerabilidade. Não, obrigada, perfeito, Flá, como sempre. Mas... Bom, Flávia, acho que pegando um gancho e trazendo também para o nosso Brasil, tramita na Câmara dos Deputados o PL 572, né, de 2022, que pretende criar um marco nacional sobre empresas de direitos humanos e o estímulo a políticas públicas. Pela leitura do PL, a gente percebe diversas medidas de responsabilização das empresas em caso de violação, mecanismos de reparação e até cessação da atividade em alguns casos. Como você enxerga isso? Você acha que essa é uma tentativa também de fazer com que as empresas, com esses mecanismos de hard law, tentem se prevenir mais para evitar serem responsabilizadas por algum ato ou omissão? Excelente pergunta também, Isa. Feliz de poder estar aqui. Então, eu volto aí ao panorama do experimentalismo global. Então, eu fazia menção, dialogando com a Carol, do que nós temos no mundo no campo legislativo. Então, a primeira legislação, que é a referência, que é a francesa, seguida da Suíça, Alemanha, OCDE, temos aí também na Austrália, temos na Califórnia. Então, nós temos movimentos, sobretudo no hemisfério norte, do norte global. Temos também, se nós avaliarmos, 30 países no mundo que adotam os NAPs, National Action Plan on Business and Human Rights, sendo que boa parte do hemisfério norte também. Eu tive a honra e o desafio também de ser secretária especial de Direitos Humanos, e eu lembro que eu queria impulsionar essa agenda e dizer, quando eu cheguei na secretaria, o que temos? Tivemos um seminário com a União Europeia. Bom, e a memória do seminário? Então, nós caminhamos até, com o apoio da FGV, lançamos cartilhas. Havia um passivo do Brasil no campo Empresa de Direitos Humanos, na Corte Interamericana, o caso Fazenda Brasil Verde e o caso Fábrica de Fogos, Santo Antônio de Jesus, em que há uma explosão em que 69 pessoas morrem, e sendo que 90% mulheres e até meninas. Aí, Rob, voltando ao tema da prevenção, avaliação de risco, porque a empresa, neste caso, não cumpria estándares mínimos. Fazenda Brasil Verde, Carol, 126 trabalhadores resgatados em situação análoga à de escravidão. Então, nós temos esse passivo. Como é que nós podemos lidar com esse passivo? Eu creio que no campo das políticas públicas é fundamental. Nós tentamos dar uma contribuição, e até houve a expedição de um decreto 9571 de 2018, que foi revogado em 2023. Temos agora um vazio, temos os Guiding Principles, temos aí uma jurisprudência, mas nos falta um norte. Eu aplaudo essa iniciativa do PL 572-2022. Eu creio que é fundamental ter um debate maturado. Creio que seria importante ter uma regra de transição para adaptação, para avaliar no que ele é exitoso, no que ele pode ser aperfeiçoado, quais seriam os pontos positivos que eu traria em termos de contributo desse projeto. Eu acho que o tema da devida diligência é crucial. Eu creio que ele propõe que as empresas realizem processo de devida diligência com essa orientação de identificar, prevenir, monitorar, reparar violações. Então, eu creio que esse já é um grande aporte. O tema da abrangência da cadeia produtiva, até onde vai, no campo do elo da cadeia produtiva, a responsabilidade empresarial, envolveria toda a cadeia, operações diretas, mas também indiretas. Acho que esse é um tema em discussão. E esse PL está alinhado a essa perspectiva internacional, que é muito recente. Veja, a União Europeia adota, o ano passado, a diretiva sobre este tema. Então, tudo é muito recente, de modo que eu entendo que seria fundamental experimentá-lo. Ou seja, o vácuo não é bom. Não ter nenhuma diretriz não é bom, porque isso pode estar resultando em violações. E até estive na FGV, num curso de capacitação de empresas sobre esse tema. Então, havia ali o setor empresarial exclusivamente. E a pergunta é, como é que nós fazemos? O que nós fazemos? Por onde nós começamos? Então, eu creio que o PL, se aprovado, poderá ser importante no sentido de apontar diretrizes. Será um PL imperfeito. Seguramente, teremos um marco normativo imperfeito. E é por isso que eu acho que a regra de transição seria benéfica para poder ir aprimorando esse norte. Por exemplo,
um debate que nós temos todas as empresas, pequeno e médio porte também, ou vamos começar com as estatais, ou vamos começar com as transnacionais, leading by example, como tratar e qual seria o órgão capaz de implementar também, de fazer uma fiscalização e monitoramento. Então, nós temos muitas perguntas, eu sou sempre otimista, entendo que nós temos que começar, ainda de maneira imperfeita. Perfeito, Flávia, muito obrigada. Bom, caminhando para o final, eu acho que a gente tem muito a agradecer por essa conversa tão rica, que foi muito esclarecedora, de muito aprendizado para a gente que está aqui, imagino que também para todo mundo que vai assistir. Então, obrigada, Roberta, obrigada, Carol, e muito obrigada, Flávia, pela sua presença, pelo seu tempo. Imagina, é um prazer e eu quero aplaudir também, trazer o meu reconhecimento público das best practices adotadas pelo histórico, que não regridam nas best practices, que continuem com programas de diversidade, com diálogos ali construtivos, para que possamos pensar juntos e atuar de uma maneira ali adequada e em consonância com os parâmetros de direitos humanos. Antes da gente se despedir, só queria dizer que esse episódio faz parte da nossa série de videocast sobre o tema gerenciamento de crise e também é uma preparação para o nosso Summit, ainda nesse primeiro semestre de 2025, sobre resiliência empresarial e gerenciamento de crise do mundo contemporâneo. E eu agradeço também, né, as minhas colegas e especialmente Flávia pelo seu tempo. A gente sabe que sua agenda é super, super concorrida. Então é um prazer enorme ter você aqui com a gente e nossos ouvintes, sem dúvida, vão lucrar muito com a sua presença. Imagine, Rob, conte sempre, sabe que teu convite sempre será da minha pessoa, o sim, ainda que acrobático, mas aqui estamos. E agradecer e dizer que eu fico muito orgulhosa, esperançosa em ver mulheres na liderança. Então, para mim, é um presente o dia de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Foi ótimo. Obrigada.